Iniciar o Trader Time. Vamos rodar a vinhetinha do Trader Time e vamos entrar no assunto de hoje, né? Como eu falei nos programas passados, nós vamos estar iniciando o Trader Time sempre respondendo alguma pergunta ligado a mercado, ligado a trading principalmente, análise técnica e etc, né? Nós falamos há 2 programas atrás sobre esse trading versus investimento. Falamos sobre ombro, cabeça, ombro no último Trader Time. E hoje nós vamos falar sobre paradigma econômico. Tá? Se a gente está vivendo um novo paradigma econômico, eu vou explicar um pouco mais para vocês. Eu já tinha comentado no início do Trader Time da semana passada, nos destaques, as falas da Janet Yellen, que é a nova secretária do Tesouro dos Estados Unidos, quando ela estava sendo sabatinada pelo Senado. E logo depois do programa aconteceu uma outra reportagem com outras falas da Janet Yellen, e expondo um pouco mais o que ela pensa. E é um assunto que eu já estou um pouco incomodado. Na verdade, incomodado talvez não seja mais a palavra, mas inquieto, né? Sobre isso já vem de muito tempo, já vem de anos, tá? Logo depois da crise de 2008, onde também teve problemas, né, repercussões na Europa, teve questões da Grécia, etc. O mundo, os bancos centrais entraram num modelo de injeção de recursos, né? De compra de ativos, né? De desalavancagem do sistema financeiro. Talvez desalavancagem não é a melhor palavra, mas teve programas de facilitações onde os bancos centrais entraram estimulando monetariamente a economia, colocando recursos através de agentes. E aí tem uma grande discussão, né? Já vem de muitos anos, de até onde vai esse modelo, até onde vai ser levado isso, como vai ser o desdobramento disso, quais são as consequências disso, né? A gente vê o Banco Central americano com a conta de ativos crescendo enormemente, exponencialmente. E junto também as dívidas globais, né? Os governos continuaram gastando. Isso na Europa, Japão já faz, né? Um dos exemplos que fala é o Japão. O Japão tem uma dívida versus o PIB gigantesca e vem se mantendo há muitos anos num estado de um crescimento letárgico, né? Chama-se quase uma... E aí se fala da japanificação da economia e etc. Mas tem proporções de diferenças entre Japão e o restante do mundo. Enfim, é uma discussão que já está há muito tempo. E lá pelo final de 2018, começou, principalmente nos Estados Unidos, a tentar se resolver um pouco esse problema. Ou seja, tirar o acelerador do pé nos estímulos, começando a subir juros e começando a diminuir a injeção de recursos no sistema financeiro. E aí teve consequências, eu vou mostrar isso para vocês ali depois. Final de 2018, a Bolsa Americana começou a cair, né? Justamente porque estava aumentando os juros, estava se tirando esses estímulos. E aí eu lembro que o Powell estava recém assumindo o Banco Central americano e o Trump começou a bater bastante nele, né? E houve e aí houve também piora em alguns indicadores econômicos e houve um cavalo de pau do Banco Central americano, onde ele voltou a estimular a economia e tirou o pé de aumento de juros. E aí, na verdade, se manteve o modelo, né, desde a crise de 2008, de injeção de recursos na economia. Aconteceu a pandemia, os países continuaram injetando recursos na economia, os bancos centrais, e no final do ano, nos Estados Unidos, né, depois de outras injeções, houve a discussão do pacote lá. O Trump estava envolvido, o Trump disse que não ia assinar, questionou por que não injetava o recurso direto, né? Devia dar um cheque para os americanos, sei lá, de $600, porque não davam $2.000 de cheques direto para os americanos. Os democratas, principalmente os mais de esquerda, Nancy Pelosi,
a AOC, né, a Alejandra Ocasio-Cortez, logo compraram a ideia, mas a ideia não era aumentar o pacote, né? Eu entendo que o Trump estava falando assim, ó, de vez se vocês ficarem dando dinheiro para um monte de coisa, se concentrem mais em dar diretamente para os americanos. E aí os democratas compraram isso para aumentar. Aprovaram o pacote, não era o que os democratas queriam, os democratas assumiram o poder, estão com maioria no Congresso, né? O Senado meio que empatado, mas tem mais possibilidades de aprovarem os seus pacotes de estímulos. E o Biden, a primeira coisa que ele falou foi assim, eu quero fazer um pacote de 1,9 trilhões de dólares. E aí eu vi, né, as falas da Janet Yellen falando sobre esse 1,9 trilhão, né? Os Estados Unidos consegue se endividar mais ainda. E aí diz aqui, ó, né? Eu vou acabar lendo um pouco do que eu estou escrevendo para vocês aqui no slide. É necessário, mas aqui, ó. Seus comentários mais extensos em defesa do plano de gastos do presidente Joe Biden com coronavírus de 1,9 trilhão, no entanto, refletiram uma mudança constante no pensamento dos economistas sobre as montanhas da dívida do governo em todo o mundo desenvolvido, que está em curso há uma década e tem raízes no quase colapso da zona do euro. E a grande fala da Janet Yellen é o seguinte, act big, né? Vamos agir grande nesse momento. Ela está defendendo isso. E aí me deixou muito instigado isso, porque, essa mudança, né? Eu já estou percebendo essa mudança nos economistas falando e defendendo que é possível. Porque se a gente pegar alguns anos atrás, a grande maioria dizia assim, olha pessoal, isso vai nos levar para o buraco. Hoje já estão dizendo, opa, não é bem assim. E agora já estão falando que o problema não é a dívida, o problema é os juros, né? E também uma mudança da própria Janet Yellen, né? A gente não conhecia tanto a opinião dela porque ela estava numa posição, talvez como presidente do Fed, que ela não podia ser tão... defender tanto um modelo, né? Tinha uma percepção que, ok, ela é mais... ela é contrária aos juros muito altos, né? E agora ela está defendendo uma posição. E qual é a posição que ela está defendendo? Que ela diz o seguinte, esqueçam o valor que está sendo emprestado. Né? Esqueçam que é 1,9 trilhões de dólares. Em vez disso, concentrem-se na taxa de juros que está sendo paga e nos retornos que ela irá gerar. Ou seja, para ela, ok, ela considerou a dívida americana, mas como o pagamento de juros dessa dívida, porque os juros estão baixos, é suportável, ela disse para a gente se concentrar nisso. Porque é isso, né? Injetar dinheiro na economia nesse momento onde a economia está vacilante, houve uma recessão por causa da pandemia, é muito mais importante do que se preocupar com a dívida. Mais ou menos ela está dizendo o quê? Até eu vou passar aqui o slide. Mais ou menos ela está dizendo o quê? Ela está dizendo que o seguinte, a prestação nesse momento cabe no bolso. Não se importa com quanto tu vai pagar por esse bem, né? E no caso seria da recuperação econômica. E aí ela continua, né? A carga de juros da dívida como proporção do produto interno bruto não é maior agora do que era antes da crise financeira de 2008, apesar do fato de que nossa dívida aumentou. Eu vou mostrar isso para vocês com dados, para a gente ver se realmente isso que ela está falando está nos dados, tá? Eu compilei alguns dados dos Estados Unidos. Evitar fazer o que precisamos fazer agora para enfrentar a pandemia e os danos econômicos que ela está causando provavelmente nos deixaria em uma situação pior do que tomar as medidas necessárias e fazer isso por meio do financiamento do déficit. Então, né, ela está dizendo o quê? Vou fazer uma analogia, como eu estou falando da prestação cabe no bolso, né? Cara, é melhor eu comprar televisão agora e ter a televisão e pagar, sei lá, 2 televisões do que não ter televisão. Então é isso que ela está falando. Tá? E para mim isso eu imagino possíveis desdobramentos. Os pagamentos de juros do governo federal são agora de quase 600 bilhões de dólares anuais.
mas as taxas de juros globais historicamente baixas os mantiveram praticamente estáveis como parcela da produção econômica do país desde os anos 90. No Telegram tem o link dessa matéria, eu botei aqui embaixo, uma matéria da Reuters, tá? Dessas falas que eu estou trazendo para vocês. E agora eu quero começar a olhar um pouco de dados, tá? E aí vem aqui, ó, a carga de juros da dívida como proporção do PIB não é maior agora do que era antes da crise financeira de 2008. E aqui eu estou trazendo, tá? São dados do Banco Central Americano, tá? Do site do Fed, que é o Banco Central de St. Louis, se eu não me engano, onde a gente tem aqui o PIB real, que é o PIB descontado da inflação, né? E o PIB bruto, tá? No PIB bruto, que é a linha vermelha, tá? E o PIB bruto está dividido pelo gasto do governo em juros, tá? O PIB bruto, se a gente olhar aqui, ó, onde está projetado aqui em 2020, e antes da crise, mais ou menos estão em linha, ok? Eu vou falar uma coisa para vocês, quanto menor aqui, pior, tá? Por quê? Quanto mais eu estou gastando em relação ao PIB. Então tá em linha, o que ela tá falando tá em linha, mas quando eu vou pro índice, pros dados reais do PIB real, descontado da inflação, a gente vê que já não é bem assim. Antes da crise de 2008, se gastava menos com juros em relação ao PIB do que agora. Agora está se gastando mais. Ok, a gente olhou isso que ela está falando, né? Faz sentido sobre uma métrica. E aí eu quero explicar um pouco para você sobre a trajetória dos juros, né? De quanto está sendo pago, tá? Então aqui na linha vermelha é quanto o governo americano está gastando, né? Em dinheiro com o custo da dívida, certo? Então aqui, ó, lá por 2006, né, estava desembolsando em torno de 400 bilhões e agora está desembolsando em torno de 600 bilhões. E lógico, o que ela fala é em relação ao PIB. Hoje gasta 600 bilhões, mas tem um PIB maior do que antes da crise de 2008. Mas lá em 2008, por que gastava 400 bilhões? Porque tinha uma taxa de juros, e aqui a linha azul é a taxa de juros efetiva, né, que o governo estava pagando. Então estava lá em torno de 5% ao ano. Né? A gente pode ver que antes da pandemia, e foi daquele momento que eu expliquei para vocês, onde se estava... o Banco Central Americano começou a endereçar a resolução do problema, né, dos estímulos monetários na economia. Então se começou uma elevação de taxa de juros. O Powell deu um cavalo de pau, começou a cair antes da pandemia e na pandemia veio ao chão, ao zero. E aqui a gente pode observar que a projeção do custo da dívida diminui também. Por quê? Porque a taxa de juros está baixa. Então o que está sendo feito, né? É uma marreta nos juros do governo americano. Então a gente fica bem evidente aqui, ó, né, que o custo da dívida, linha azul, está caindo, né, e a dívida está aumentando. O efeito dos juros. Eu vou voltar no slide anterior e mostrar o seguinte. Olha aqui quanto é que estava a taxa de juros naquela época, né, efetiva, em torno de 5%. Olha aqui a dívida, né? A subida que ela deu. Imagina com essa pequena subida, quanto é que essa dívida, né? A gente pode olhar a dívida depois, vai subir. Porque num primeiro momento, quem define os juros, quem coloca uma meta de juros é a autoridade monetária de cada país. Mas se esses juros não forem sustentáveis, o mercado consegue pressionar. E como é que consegue pressionar? Simplesmente não comprando dívida a determinado preço. E aí o governo começa a ter problemas de rolagem da dívida, que era o que estava acontecendo no Brasil há uns meses atrás. E ainda está acontecendo, porque eu não verifiquei as últimas vezes, mas ainda há ágio
se eu não me engano, nos tesouros atrelados à Selic. Por quê? O Brasil, por exemplo, está uma taxa de juros de 2% e fechou o ano com a inflação de acima de 4%. Então, taxa de juros negativa. O mercado fala assim, mas por que eu vou ficar aplicando meu recurso num instrumento que na verdade está me fazendo perder dinheiro? Então, vejam que é um equilíbrio a taxa de juros. Num primeiro momento, ela é liderada pelo Banco Central, né? E aí o mercado precisa comprar isso. E se chega no momento de estresse, o Banco Central mais diga assim, não é zero, é menos 0,5%. Cara, se o mercado não comprar isso, vai pressionar e não vai conseguir rolar dívida e vai ter que aumentar juros. Obviamente que os governos sempre têm a possibilidade de emitir dinheiro para resolver os seus problemas, mas daí a gente cria outro problema. Mas é um equilíbrio taxa de juros entre a liderança do Banco Central e o que o mercado, em média, concorda. Tá? Então aí mora o perigo, no meu entendimento, e dessa fala da Janet Yellen, né? De o seguinte, beleza, não se importem com a dívida, se importem com quanto a gente está pagando de juros. Mas qualquer estresse que se precise mexer nos juros, cara, vai impactar no pagamento da dívida. E a dívida vai ficando cada vez maior no orçamento do governo. Então, cara, isso é um assunto muito denso que a gente está falando e eu estou trazendo aqui para a gente começar a pensar sobre isso, o que pode ser os cenários para frente, porque ela está dizendo assim, olha, cara, é a mesma coisa que tu pegar um financiamento com uma taxa variável, certo? Então pega o financiamento hoje, sei lá, Brasil, vamos dizer que a gente pegou um financiamento que está dando 5% ao ano, mas ele é variável. Se mexer a taxa Selic, mexe no preço do financiamento. E aí tu fez a conta, 5% tá ok, tá? A prestação tu consegue absorver dentro do teu orçamento e de repente a taxa explode. E aí o teu financiamento de 5% ao ano vai a 10% ao ano, a tua prestação sobe e já começa a te sufocar. É isso que é o risco do que está sendo feito hoje. Tá? Obviamente que eu entendo que ela... meu Deus, né? Estou questionando a secretária do Tesouro americano. Né? Mas são visões de mundo. Tá? E visões econômicas também, né? Diferentes. Ela está dizendo que nesse momento é melhor fazer isso e estimular a economia do que deixar a economia por si só, né, resolvendo por os seus próprios problemas, porque a gente pode ter uma recessão maior, um desemprego maior e etc. E aí eu vou falar um pouco sobre isso, né, sobre deixar a economia se resolver. Antes eu queria ainda olhar os outros dados aqui, ó. Essa linha vermelha, pessoal, é quanto está subindo, subindo não, é a trajetória da dívida pública americana, tá? Olha aqui, ó. Então lá por 2004 estava em torno de 8 trilhões, tá? E hoje está lá na casa lá dos 27, quase 27 trilhões de dólares. Aqui, nós temos aqui, para a gente perceber essa história que eu estou contando para vocês desde a crise de 2008, que é uma discussão que já vem há muito tempo, a trajetória da dívida pública americana e a trajetória dos ativos do Banco Central americano, do Federal Reserve, que o que ele fez? Ele começou a comprar ativos depois de 2008, ou seja, bancos, né, tinham ativos, né, mas não tinham recursos, não tinham caixa, certo? E ele começou a comprar esses ativos para injetar recursos nas instituições financeiras para resolver os problemas que eles tinham no curto prazo. Né? E isso continuou. Então a gente teve aqui na linha azul, hoje está em torno de 7,5 trilhões de dólares os ativos do Fed, mais a dívida americana. Então, vocês veem que é uma trajetória bem explosiva, né? Talvez eu esteja fazendo até um juízo de valor aqui e tendenciando, mas é uma trajetória bem acentuada, vou usar dessa forma, nessas duas métricas aqui. E aí, né,
teoricamente, se tu tá tanto quanto injeção de recursos na economia, tanto quanto dívida, teoricamente tu tem que trocar isso por alguma coisa. E é para trocar isso por crescimento econômico, por PIB, porque se tu consegue emito dívida, né? Estimulo monetariamente e eu consigo que o PIB cresça, as coisas se mantêm equilibradas. Certo? Porque o PIB crescendo aumenta a receita do governo com impostos, né? E isso serve para fazer a manutenção do serviço da dívida. E aí a gente olha aqui a trajetória do PIB na linha azul americano com a trajetória da dívida. Obviamente que na pandemia há uma projeção daqui da contração e um aumento da dívida. A fotografia, né? Na verdade, tu gasta primeiro para colher PIB depois. Então, a gente não pode olhar esse finalzinho aqui, né? Ah, a dívida está aumentando e o PIB está caindo. Não. Provavelmente se espera que esses aumentos de dívida vai se colher em PIB mais à frente. Então, mais à frente é para o PIB subir, ok? Então, alguém pode falar assim, tá, Léo, mas o que tu está questionando? Tá aumentando o gasto, ok, mas o PIB tá vindo, tá? Mas a gente tem que olhar aqui, e aí é a minha pergunta, né? Eu peguei uma métrica e eu dividi a dívida americana pelo crescimento do PIB, pelo PIB. Ou seja, para cada dólar que eu gasto com dívida, que eu aumento com dívida, será que eu estou tendo o mesmo efeito ao longo do tempo no PIB? E aí a gente vê que isso é decrescente, ou seja, quanto mais eu gasto, menos PIB eu recebo proporcionalmente. Tá? Tem outras métricas, tá, pessoal? Aqui não é um paper de economia, né? A gente está levantando alguns dados e alguns questionamentos e vocês vão entender por quê, né? A gente chega nas conclusões. Alguém vai dizer assim para mim, não, tem que olhar produtividade, tem que olhar outras métricas. Eu fiz uma métrica aqui para olhar assim, tá, vale a pena estar gastando tanto com dívida? Isso está se refletindo no PIB na mesma proporção? E a gente está vendo que isso, né, ao longo do tempo está sendo decrescente. E aí a gente entra na questão, né, de visões econômicas, de visões de mundo, de simplesmente deixar a economia resolver os seus problemas e de ficar estimulando a economia para sempre manter ela em algum crescimento. Porque o próprio capitalismo, né, o modelo econômico, na visão que eu entendo, as crises acontecem para resolver excessos. 2008, aconteceu a crise de 2008 porque tinham muitos excessos. Quais eram os excessos em 2007, 2008? O mercado americano imobiliário estava super inflacionado. Começaram foi uma das causas, começaram a enfiar financiamento em qualquer um que não tinha condições de pagar e isso impulsionou os preços. Então tinha pessoas lá com 4, 5 casas, porque compra uma casa, né? Tipo assim, eu consigo financiar fácil uma casa. Posso comprar uma outra. Daqui 6, 7 meses eu vendo essa mesma casa com lucro, né? Pago o financiamento e ponho dinheiro no bolso. Então foi um oba-oba, né? Ao longo do tempo. Então é um excesso, é uma distorção econômica, né? E aí, lógico, ela se tornou muito maior porque os caras pegaram e transformaram isso num ativo financeiro, que era o CDOs e mais os seus correlatos, e distribuíram no sistema financeiro do mundo inteiro. Então tinha acesso aos montes, era falta de regulação, certo? E isso explodiu a crise. Então a crise resolve o que? Explode, né? A crise serve para se resolver esses problemas, para diminuir as distorções que estão acontecendo. Quando o Banco Central entra e está intervindo nessa resolução dos problemas, eu entendo que os problemas vão continuar lá. E não vão ser resolvidos, são simplesmente serem empurrados para frente. Então essa é a minha visão, né? Contra a visão de quem não tem que não deixar resolver, não deixar ter crise, não deixar ter desemprego, não deixar empresas quebrarem para ir para frente. Obviamente que tem proporções disso, né?
2008 precisaram intervir porque a hora que eles deixaram quebrar alguns bancos, eles viram que o sistema inteiro ia cair, porque o sistema inteiro estava contaminado. E atuaram, né, deixaram acontecer, depois atuaram para não desmoronar tudo, e isso gerou várias consequências que a gente vem até agora sofrendo. Tá? E na pandemia também, né? Se parou, né, a economia, eu acho que é importante sim entrar com estímulos, mas agora para frente, a gente vai continuar empurrando os problemas ou vamos deixar eles aos poucos irem se resolvendo? Faz parte, pessoal. Sem crise no capitalismo, né, eu vejo que se criar uma zona de conforto para o capitalismo, no sentido do seguinte, olha, se as coisas começam a ficar feias, vem o governo, os bancos centrais injetam recurso, cara, eu não preciso talvez me desafiar a ser melhor, a fazer mais, a produzir mais. Esse é o perigo. Tá? Porque a gente viu a crise aqui, eu vi vários negócios, né, locais se reinventando. Outros quebraram. Mas se eu passo pela cidade, eu vejo que, tá, cara, o comércio está aí, tá todo mundo... teve lugar que fechou, foi tomado por outro, né? Teve gente que se preparou, que não estava, tinha recursos economizados, que foi agora investir, e cara, é isso, né? O melhor tem que sobreviver, e quem não é competitivo tem que sair fora. Esse é o modelo do capitalismo, né? De sempre estar fazendo mais, de produzindo mais, de sendo melhor e se desafiando. Se a gente está numa zona de conforto, cara, vou fazer metade do que eu posso fazer. Essa é a questão. E eu tô até me alongando no assunto, é um assunto bem denso, já estamos quase 9h30, até peço desculpas, porque eu adoro falar de economia, e eu vou fazer aqui mais a conclusão, que é o seguinte, e aí, né? Eu fiz uma pergunta. Estamos vivendo um novo paradigma econômico? A gente não chegou nessa resposta ainda do paradigma econômico. A gente não sabe se realmente vai se perpetuar isso. E quais vão ser as consequências dos bancos centrais estarem estimulando a economia de eterno e nunca ter problema nenhum. Tá? Então, né, eu coloco aqui, né, somente o futuro vai responder se vale a descrição de como funciona a economia em 30 minutos por Ray Dalio ou seu novo paradigma. E aí eu falo aqui do Ray Dalio, tá? E quem tiver, eu postei no Telegram, mas quem não viu, olhem aquele filme que ele fez sobre como funciona a máquina econômica em 30 minutos. É muito interessante ali, é uns princípios de economia que ele está colocando, que é muito, muito sintetizado, muito fácil de entender, né? Então é uma discussão daqueles princípios de um novo paradigma, de um novo modelo que não funciona daquela forma como ele está descrevendo. E aí vem as perguntas importantes. Porque se não é um novo paradigma, e aí a gente fica com os princípios do Ray Dalio, a gente vai ter uma resolução desses problemas de forma benigna ou de forma ruim, né? A desalavancagem do sistema, ou seja, a diminuição das dívidas do sistema, vai ser bom ou vai ser ruim para a economia? E aí vem perguntas, como eu me protejo ou como tenho os melhores rendimentos dos meus investimentos em cada cenário? Então eu estou muito pensando nisso, né? Muito pensando. Eu estou falando aqui já não é tão trading, tá, pessoal? Eu estou falando de investimento, tá? Eu estou falando de como a gente vai lidar com as coisas daqui para frente, e vai ter reflexo nos ativos, né? Um dos reflexos de injeção de dinheiro na economia é a inflação dos ativos, né? E se é um novo paradigma, digamos que é um novo paradigma econômico, né? As leis de investimento ainda valem? Porque o que a gente está observando nos últimos tempos? Empresas que não dão lucro com valorizações exponenciais em suas ações. Em determinados períodos curtos na história, ok, né, acontecer isso, mas isso vai ser para frente, isso é um exemplo das leis de investimento. Então tá, agora a empresa não precisa dar lucro para se valorizar a ação, então a gente vai ter mudanças nas leis do investimento. Então tem várias perguntas que ficam a partir disso, né?
E eu fico me perguntando os desdobramentos disso. E aí tem um ponto hoje que vai acontecer que vai nos dar um pouco mais de luz também sobre isso. Hoje tem a finalização da reunião do FONC, que é o Comitê de Política Monetária Americano, tá? Do Banco Central Americano, do Fed, e depois vai ter a fala do Powell. E uma das coisas que o mercado espera, obviamente que o mercado espera a manutenção dos juros, o patamar que está, não deve ter uma surpresa aí, mas o mercado espera alguma sinalização do que o Banco Central Americano pensa sobre essas propostas do Biden de aumento de dívida e etc. Tá? E se eles vai, quem sabe, tirar um pouco do estímulo monetário, porque o estímulo que o Biden quer fazer é fiscal, tá? Do estímulo monetário. Então eu trouxe esse assunto principalmente pelo dia de hoje. Então a partir de amanhã, né, a partir da fala do Powell, a gente já vai estar percebendo se ele também vai estar mantendo a aposta do mesmo jeito, se ele vai, não, agora vai ser o estímulo fiscal, vamos diminuir um pouco o estímulo monetário, o que vai ser no mercado, e aí a gente vai construindo pequenas respostas se a gente está num novo paradigma, se não, se vai ter, se é provável que esteja o cenário benigno e o cenário ruim, e aí a gente vai percebendo quais ativos que a gente possa fazer investimento. Né? Por que tem inflação nos ativos, por exemplo? Por que as commodities estão subindo tanto? Porque tem um monte de recursos no sistema, barato, taxa de juros zero nos Estados Unidos, por exemplo, e os caras estão pegando essa grana que não está conseguindo ser remunerada em direito, em renda fixa, etc., estão botando em outros ativos. Aí tá, o mercado acionário está alto, o que eu faço? Olha para commodity está baixo. Bom, commodity é escasso, vou botar dinheiro em commodity. Bitcoin subindo, ouro não sei o que, entendeu? É isso, tá? Isso é desdobramento do que está acontecendo, né, de recursos no sistema. E o perigo disso é do próprio... E aí antes eu estava falando de economia, agora eu estou falando de mercado financeiro. O mercado financeiro está alavancado, começa a ficar em zona de conforto, tipo do seguinte, olha, cara, se der mais uma queda gigante no mercado, eu vou ter socorro. Então eu vou ser mais imprudente e vou desconsiderar alguns riscos e vou tomar mais risco. E aí se tiver um problema, pessoal, a gente pode ter de novo, né, uma queda tão acentuada e acelerada como foi dessa pandemia. Então isso tudo que eu queria trazer de assunto para vocês, falando sobre esse paradigma econômico, dessa inquietação que eu estou com o que a Janet Yellen falou, tá? Porque para mim é uma mudança na narrativa, tá? Do que eu vim acompanhando ao longo desses anos. Tá? Ela foi a própria Janet Yellen que endereçou o Federal Reserve a aumentar juros na época e diminuir um pouco a questão dos estímulos, né? Que depois foi quando o Powell assumiu, ele estava executando já. Então eu vejo que tem uma mudança na narrativa e eu quero ver os desdobramentos disso e eu fico pensando o tempo inteiro. Então aqui é uma discussão para fazer pensar e, pessoal, discutir, né? Alguém pode ter uma visão contrária ou saber, olha, pessoal, talvez seja um momento de tal ativo para ser o veículo de investimento, tá? Porque, né, eu tenho, já deixei aqui externado, uma grande preocupação nas ações no mercado acionário e nos valuations que a gente está. Mas se é um novo paradigma, então provavelmente o mercado acionário tem que subir mais, vai subir mais ao longo do tempo, porque a gente está vivendo um novo paradigma. Enfim, essas as questões, esse é o assunto. Vamos falar de trading, né?